Opa galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Michael. Estamos aqui para resolver uma questão de Química da prova do PAS, segunda etapa. Vamos resolver aqui uma questão do tipo D, do caderno gato, questão 94. Vamos ver aqui. A questão diz o seguinte, ela traz um texto falando aqui a respeito de um reator nuclear, só que o texto da questão não é necessário aqui para a gente responder esse item 94. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, tendo o texto apresentado como referência inicial, responda o item 94, que é do tipo D. Apesar de não precisar do texto, mas vamos lá, coloquei aqui só para vocês saberem do que se trata. Escreva no espaço a seguir a equação da reação nuclear que representa o processo de absorção de um nêutron. Então, ó, a absorção de um nêutron por um átomo de boro 10, representado dessa forma, presente na barra de controle do reator na situação 2. Com a formação do isótopo de boro correspondente, como mencionado no texto. O isótopo de boro mencionado no texto, nós vamos descobrir aqui depois que a gente escrever a equação nuclear. Vocês vão observar. Primeiramente, vamos fazer uma revisão aqui a respeito desse conceito. A representação das espécies químicas, galera, acontece da seguinte forma. Nós temos aqui esse X vai representar aqui o símbolo do elemento. Então, se eu estou falando de um átomo, de um elemento com símbolo X, eu represento ele dessa forma. Aqui embaixo, nós vamos ter um número que vai ser chamado de número atômico, que eu vou dizer aqui que é Z. Aqui embaixo fica o número atômico. Em cima vai ter outro número que eu vou chamar de A. Esse número que está aqui em cima é o número de massa. Número de massa. Prontinho. Então, esse boro 10, que está representado dessa forma, vamos colocar aqui, ó, esse boro 10, o que ele significa? Significa que o número atômico do boro é 5 e que o número de massa dessa espécie química aqui é 10. Tudo bem? Agora, vamos para o que interessa. Vamos agora escrever a equação química, a equação da reação nuclear, melhor dizendo. Seguinte, essa equação consiste na absorção de um nêutron. Galera, como é que a gente vai representar o nêutron aqui? Esse é o problema, né? A gente sabe como representar o boro 10. Vamos lá. A equação começa da seguinte maneira. Ó, essa espécie ela vai absorver o nêutron. Mas como é que nós representamos o nêutron? O nêutron é representado da seguinte maneira. N, para representar um nêutron. Só que o nêutron, ele não tem carga, galera. Então aqui embaixo é 0. E o que eu coloco em cima? O número de massa para a gente representar um nêutron é 1. Essa é a representação que vocês não podem esquecer para a prova do PAS segunda etapa. Como representar um nêutron? 0 de número atômico, ou seja, a carga dele é 0, e o número de massa é 1. Tá bom? O que acontece aqui depois dessa reação nuclear? Essa espécie de boro absorve esse nêutron e se transforma em outra espécie. Que espécie é essa? Observem aqui, ó, que em uma reação nuclear nós temos a conservação da carga. 5 mais 0, 5. E a gente também tem conservação da massa. 10 mais 1, 11. Olha lá. Para você descobrir qual que é o símbolo aqui, era só você ir na tabela periódica e verificar que o número atômico 5 corresponde ao boro. Ou seja, depois que o boro absorve um nêutron, ele continua sendo boro. Só que a massa dessa espécie sofre alteração. A massa antes era 10, o número de massa era 10, agora o número de massa é 11. Tudo bem? Conseguiram entender? Aqui, novamente, houve conservação da carga, aqui, e aqui em cima, conservação da massa. Maravilha? Terminamos de responder a nossa questão do tipo D. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.